Batman contra o Capuz Vermelho. Nós chegamos nesse ponto. Eu chuto que esse atualmente talvez seja o longa animado mais popular da DC, então é bom tentar fazer justiça. Então eu vou começar logo soltando uma bomba. Esse filme é adaptado de duas HQs, Sob o Capuz e Morte em Família. E a verdade é que eu não acho nenhuma delas grande coisa. Sob o Capuz é mais porque é todo enrolado dentro da própria continuidade da DC e tem vários desvios de foco desnecessários. Mas Morte em Família, que muita gente acha um clássico, eu juro, a única coisa que as pessoas parecem se lembrar dessa HQ é o Coringa batendo no Robin com o pé de cabra e o Batman depois carregando o corpo dele. Mas acontece que tem uma HQ inteira em volta dessa cena e não é muito boa. Na verdade, uma das primeiras tags da Liga dos Cinco foi uma HQ que todo mundo gosta, menos eu. Eu ainda não era parte da Liga dos Cinco na época, o que é uma pena, porque eu super ia falar de Morte em Família e explicar tudo que essa HQ tem de errado, mas como esse não é o tema do vídeo, eu só vou falar. O Ayatollah Khomeini aparece e transforma o Coringa em diplomata iraniano. Isso é uma coisa. Isso aconteceu. Mas então é o maior elogio do mundo eu dizer que esse filme pega duas HQs que eu não gosto muito e transforma em algo genuinamente foda e ainda se mantém fiel às duas. O que me lembra, eu ainda nem falei qual é a história do filme. 5 anos após a sua maior derrota, o Batman segue com sua vida de combate ao crime, quando um novo vigilante chega à cidade, o Capuz Vermelho. Mas, diferente do Batman, que tenta acabar com o crime organizado, o Capuz Vermelho tenta controlá-lo e vai usar de todo tipo de violência letal ao seu dispor para conseguir isso. Insira a piada de Batman vs Superman aqui. Mas quem é ele? E qual a sua relação com o antigo Capuz Vermelho, hoje conhecido como Coringa? Ok, pra continuar falando desse filme, eu vou ter que dar um spoiler que não é realmente um spoiler, só que sim, só que não, e todo mundo já sabe, ou pelo menos deveria. Enfim, o Capuz Vermelho é o Jason Todd, o segundo e aparentemente finado Robin. Isso não é um spoiler, nem vem. E o negócio é que o próprio filme não tem muita certeza se isso é um spoiler. E não é só porque o Capuz Vermelho se tornou um personagem importante nas HQs e no imaginário do Batman recentemente. O negócio é que, na HQ, pelo menos, você podia ir com a certeza de que a maioria dos leitores já estava familiarizado com o que aconteceu com o Jason Todd, e por isso a revelação podia ser uma surpresa. Mas esse filme tem que se sustentar sozinho, e vai pegar um público muito mais amplo do que os leitores de quadrinho, então ele precisa abrir com um flashback da morte do Jason, sem explicar o porquê, e aí introduz logo em seguida uma figura mascarada misteriosa com uma voz de um cara jovem e muita atitude, e, uau, quem poderia ser você? E aí o filme fica nessa de, tá, eu sei que você sabe, mas a gente tá em cima do muro se a gente revela ou não. Então o Batman deduz que é o Jason com uns 20 minutos de filme, mas eles não confirmam até os últimos 15 minutos, mesmo que todo mundo já saiba, porque... sei lá, vai que tem alguém que ainda tá na dúvida. Mas, sinceramente, isso não importa nem um pouco. Porque o filme não é sobre quem é o Capuz Vermelho, é sobre o que o fato do Robin ser o Capuz Vermelho significa para o Batman. E isso é um fator emocional muito grande se você souber contar essa história direito. E, por sorte, eles sabem. O filme remove todos os excessos de ambas as HQs, e acredito são muitos. Quero dizer, nas HQs, o Jason revive originalmente porque durante uma outra saga, a Crise Infinita, o Superboy Prime deu um soco na realidade e isso fez com que ele voltasse à vida. Eu não tô brincando. O filme, por outro lado, é mais a favor de uma narrativa eficiente. O roteiro foi escrito pelo Jude Winnick, que também é o roteirista da HQ Sob o Capuz, então parabéns pra ele por melhorar a própria HQ na adaptação. Na essência, quando você analisa, esse meio que é um remake de Batman: A Máscara do Fantasma. E sim, eu estou ciente da ironia de que o Robin tem nesse filme o mesmo papel que o interesse romântico do Batman tem no outro. Se eu tiver que comparar os dois, eu diria que Máscara do Fantasma é um pouco mais redondo, enquanto o Capuz Vermelho atira mais para todos os lados. Por exemplo, tem uma hora que o Máscara Negra contrata uma gangue de ninjas ciborgues para ir atrás do Capuz Vermelho, e eles são esse elemento bizarro que existem dentro de uma única cena e depois nunca mais são mencionados. O mesmo vale, por exemplo, para a luta com o androide Amazo no começo do filme. Referência bacana aos quadrinhos, mas não tem muito a ver com o tom do resto do filme.
Em comparação, todos os elementos de Máscara do Fantasma pareciam que faziam parte do mesmo universo. Por outro lado, tem suas vantagens em Capuz Vermelho ser mais despirocado. Ele vai ainda mais longe que a Máscara do Fantasma, especialmente com o quão pesado ele pode ser. Se tem um ponto negativo no roteiro, é que o plano do Capuz Vermelho não faz nenhum sentido. A ideia dele é atacar tanto Máscara Negra que ele não vai ter escolha se não organizar um plano para libertar o Coringa do Arkham para enfrentá-lo, para que assim ele possa se vingar dele. Isso depende inteiramente do Máscara Negra reagir da forma mais especificamente aleatória e imbecil possível. Porque justo o Coringa seria o cara ideal para essa situação, e como você ainda não sabe que ele vai te trair na primeira oportunidade? Como o Capuz Vermelho sabia que ele agiria assim? Por que só o Máscara Negra é capaz de libertar o Coringa, ainda mais se ele liberta ele na marra mesmo? E se o Capuz Vermelho é tão habilidoso, por que ele não libertou o Coringa ele mesmo? Não é como se o Arkham tivesse a melhor segurança do mundo, convenhamos. Enfim, esse plano é absurdo e só funciona porque o roteiro diz que sim. No geral, dá pra relevar isso de boa, mas é um plot point grande e muito furado mesmo assim. Mas de volta às coisas legais. O plano do Capuz Vermelho pode ser maluco, mas as consequências dele são sensacionais. A luta final entre ele e o Batman é antológica. É violenta, veloz e extremamente agressiva, terminando em um dilema épico que serve como uma cena emblemática da posição moral do Batman. É um dos momentos mais emocionalmente envolventes das animações da DC. E a luta é tão brutal que você vai até ignorar que eles lutam em um banheiro que não tem portas. Sério, quem caga aí? A Kitty Pryde? Eu peço desculpas. A dublagem original do filme tem talvez o elenco mais foda até então, incluindo Bruce Greenwood, John DiMaggio, Jason Isaacs, Neil Patrick Harris, mas o melhor de todos é que em um grande twist, o Capuz Vermelho é interpretado pelo Batman. O curioso é que esse filme acabou se tornando fundamental para todo o cenário da DC atualmente. A HQ sobre o Capuz não foi um sucesso de crítica na época, mas depois desse filme, acho que as pessoas têm olhado para a saga do Capuz Vermelho com outros olhos, e ela influenciou outras mídias, como os videogames em Batman Arkham Knight, e agora é muito provável que ela sirva de base para o filme solo do Batman em 2018. Nada mal uma animação de orçamento modesto feita direto para DVD. Então o filme pode não ser perfeito, mas realmente é uma das melhores animações da DC. Ele supera o seu material de base e conta uma excelente história que funciona porque entende que na sua essência, depois de toda a ação, chefões da máfia e ninjas, essa é uma tragédia de pessoas próximas que são separadas irrecuperavelmente. Os maiores fracassos do Batman estão nesse filme, e eles raramente foram tão cativantes. Say you want to be better than me, but it won't happen. Not like this. Ok, agora o banheiro tem uma porta.